que ponto chegamos? A gente viu que os jornalistas da Folha de São Paulo reagiram indignados a um artigo que elencava uma série de exemplos de discriminação contra judeus, asiáticos e brancos e sustentava a tese de que ninguém precisa ter poder hegemônico ou institucional para ser racista. Como prometido, eu vou compartilhar com vocês alguns bastidores do que aconteceu após a divulgação da carta de repúdio dos jornalistas ao seu próprio veículo, denunciando, aspas, a publicação recorrente de conteúdos racistas nas páginas do jornal. Segundo a apuração da revista Oeste, os jornalistas decidiram fazer uma assembleia para discutir ou exigir a demissão do diretor de redação. É isso mesmo que você ouviu, uma leve subversão da hierarquia. Os funcionários queriam negociar com o chefe se ele poderia ou não continuar sendo chefe. Isso porque o diretor de redação acertadamente classificou essa carta dos jornalistas como parcial, equivocada e sem fundamento. E até aí tudo bem, porque o militante ideológico, minimamente inteligente, ele conhece a fragilidade intelectual dos seus próprios argumentos e não liga a mínima para a coerência. O que ele quer é transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Mas aí o diretor de redação jogou na cara dos líderes do motim identitário que boa parte deles só estava lá justamente por causa das políticas de diversidade da Folha, que criou novas editorias e novos cargos com a finalidade de ser mais inclusiva e promover ações afirmativas. Ofendidos, os novos empregados não hesitaram em aproveitar a oportunidade para morder a mão que os alimenta, confirmando a máxima popular de que quem cria cobra amanhece picado. Ainda segundo a Oeste, os amotinados só recuaram porque o jornal prometeu dar ainda mais espaço para a visão de mundo deles dali em diante. Foi assim que, num passe de mágica, a Folha corrigiu a narrativa e transformou uma assembleia antes destinada à deposição do chefe da redação em um exercício de autocrítica por meio de um debate interno sobre os limites do pluralismo. Minha análise completa sobre o tom dessa reunião você só encontra na revistaoeste.com/caio. Mas para fechar, eu faço questão de compartilhar com vocês alguns trechos e destaques do meu artigo. Claramente, o jornalismo militante quer tutelar a opinião pública e abstrai o fato de que o público leitor do jornal é formado por adultos perfeitamente capazes de interpretarem texto e desenvolverem raciocínio crítico. Reparem as 3 aspas que eu vou citar e vejam se não parece coisa de livro do George Orwell. Jornalistas não devem se sentir obrigados a abrir espaço para o contraditório em nome do equilíbrio. Editores devem evitar a publicação de textos com argumentos falsos, só porque existem pessoas que pensam assim. E, finalmente, deve haver limites à publicação de algumas opiniões, porque jornalistas influenciam as fronteiras do que é ou não uma controvérsia legítima. Osso, né? Na Assembleia Digital também foi recorrente o uso da falsa equivalência, aquela falácia que consiste em comparar e nivelar coisas essencialmente distintas. Teve gente falando de teses sociológicas como se fossem verdades científicas, e parecia que admitir a existência de racismo contra brancos era tão grave quanto defender que a Terra é plana. O motim na redação da Folha é mais uma prova da repulsa do jornalismo militante pelo contraditório. Isso porque quando o público tem a oportunidade de comparar pontos de vista diferentes, fica mais fácil desconstruir narrativas, revelar incoerências e trazer à tona realidades incômodas que atrapalham os planos de quem deseja impor a sua visão de mundo, de progresso e de justiça social para os outros. Aí fica muito mais fácil da gente entender coisas como patrulhamento, o cancelamento e a censura de ideias no meio jornalístico, que nada mais são que uma prisão intelectual, uma prisão em formato de bolha.